Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Que alegria recebê-los logo na parte da manhã. E a palavra que eu tenho para vocês hoje vai descortinar muitas coisas na sua vida. Eu faço de uma maneira breve, a fim de que você possa escutar. Se você que está entrando aí agora for uma pessoa que fica entrando e saindo, depois, quando você tiver um tempo, escute isso aqui. Por quê? Porque eu tenho certeza absoluta que vai gerar um fruto maravilhoso na sua vida, porque é a palavra de Deus, interpretada pelos santos padres da igreja, que traz uma luz enorme para as nossas vidas, tá bom? Queridos, hoje eu não consegui fazer no carro, por um motivo, mas eu estou aqui com vocês no meu escritório, tá? Eu gostaria muito de saber de vocês, se tem alguém aqui que está acompanhando, né, eu fazendo no carro. Você prefere um conteúdo eu dirigindo no carro ou falando com você aqui? Seja sincero para mim, tá? Porque isso daí pode definir muito essa questão do meu apostolado, tá bom? Então eu estou perguntando isso porque me é muito importante saber a sua resposta, tá? Bom, hoje na missa de hoje, nós, além do Evangelho, temos outras leituras, né? E eu fiquei muito comovido ontem, né? Já meditando, vou rezar. Fiquei meditando, eu falei, nossa, eu preciso comentar a carta aos Hebreus, porque é um tema sério, difícil, e que às vezes as pessoas têm um pouquinho de dificuldade de entender, então vamos jogar um pouquinho de luz aqui sobre essa questão. Hebreus capítulo 12, versículo 4 vai dizer, ainda não tendes resistido até o sangue na luta contra o pecado. Estais esquecidos, vai dizer a carta ao Hebreu, né? E o tema é até assim, Deus educador paternal, né? Estais esquecidos da palavra de animação que vos é dirigida como a filhos. Filho meu, não despreze a correção do Senhor, não desanimes quando repreendido por ele. Pois o Senhor corrige a quem ama e castiga todo aquele que reconhece por seu filho. Estais sendo provados para uma finalidade, a Bíblia vai dizer, para a vossa correção. É Deus que vos trata como filhos. Ora, qual é o filho a quem seu pai não corrige? Mas se permanecessem a correção que é comum a todos, sereis bastardos e não filhos legítimos. Aliás, temos na terra nossos pais que nos corrigem e, no entanto, os olhamos com respeito. Com quanto mais razão, nós havemos de submeter ao Pai de nossas almas, a qual nos dará a vida? Então vamos lá, eu quero trazer para vocês aqui o que eu meditei e fiz algumas anotações, que isso daqui é impressionante, é de um santo muito iluminado nos seus escritos, chamado São João Clímaco, que enumera belamente os propósitos das correções divinas. Então Deus não vai fazer nada sem um propósito. E qual que é o propósito dele trazendo para nós a correção divina? Eu não vou enumerar os três diretos, são três. Eu vou falando um por um, tá bom? Então, o primeiro propósito é: as tribulações vêm a nós. E você vai entender a primeira, como castigo pelos pecados. E eu sei que a geração de hoje, muito mimizenta, cheio de doença na cabeça, que olha somente a misericórdia de Deus e não entende absolutamente nada sobre as correções do Senhor, e cheio de coisa como Deus não castiga, sendo que a Bíblia vai dizer em Apocalipse capítulo 3, versículo 19, e o Santo Afonso diz de maneira muito clara, Deus nos castiga nessa vida para não nos jogar no inferno na outra. Então eu fico com a palavra de um doutor do que de um progressista que não entende nada de escritura e de doutrina da igreja. Mas a gente fala assim, quem na Bíblia foi castigado pelos seus pecados? Gente, olha a punição severa que Davi teve quando ele cometeu o adultério. Era um homem segundo o coração de Deus, um rei eleito, ungido,
aquela eleição que Deus fez por ele por meio do profeta Samuel, é uma das palavras mais lindas da Sagrada Escritura, e por causa de uma ociosidade, de uma falta de vigilância, aquele homem comete um adultério. Só que ele esqueceu que Provérbios 15:3 vai dizer que os olhos de Deus estão em todo lugar, sobre os maus e sobre os bons, sobre os justos e sobre os injustos. Mas o livro do profeta Oséias, no capítulo 8, no versículo 7, diz: aqueles que plantaram o vento vão colher tempestade. E aí ele foi obrigado a sentir o peso da justiça de Deus e da correção divina. Por quê? Porque quando o profeta Natã chegou e decretou a sentença de Deus, é ele que sabe o que ele faz com cada dos seus filhos, a sentença do pecado sobre Davi, a espada nunca apartará da sua casa, o filho que te nascer vai morrer. E o que aconteceu com os combatentes de Davi? Bom dia, Tiago, eu vou responder a sua caixinha. Fica aqui porque isso daqui vai ser importante para você, Tiago. O que aconteceu com Davi? A espada não apartará da sua casa, o filho que te nasceu vai morrer. E Davi começou a acontecer o que com ele? Estava tendo um triunfo enorme na guerra de vitórias, e os soldados de Davi começaram a morrer em miríades. Agora você fala: nossa, mas que castigo severo. Deus sabe o que faz. Ele é onisciente, onipresente e onipotente. Agora você pensa bem que Davi ficou bem sabendo que aquilo foi consequência do pecado dele, porque o profeta falou. Você acha que a vigilância de Davi não ia aumentar? Você acha que quando o pecado, a tentação viesse sobre Davi, ele não iria pensar? Daí tem uma palavra bonita que faz nós refletirmos. Gálatas 6:7, de Deus não se zomba, de Deus não se brinca, aquilo que o homem plantar ele vai colher. E aí ele vai pensar, isso vale a pena realmente? Você lembra do preço que você pagou por isso? E obviamente, gente, que se nós cairmos, nós temos que nos arrepender, irmos buscar perdão de Deus na misericórdia, no sacramento da confissão, mas isso daqui é Sagrada Escritura. E aí tem uma querida comentando com muita sabedoria aqui, a Marilda: verdade pura, está na palavra, contra fatos não argumentos. Essa frase, minha querida, é de Santo Tomás de Aquino. Então aqui, ó, as tribulações em nós, castigo pelos pecados. Vocês não se esqueçam de que Nossa Senhora em La Salete disse que por causa do pecado do povo, as batatas estavam ficando podres e as nozes também iriam ficar podres. Eu tenho uma pregação no YouTube que eu explico isso minuciosamente para quem quiser compreender. É só você buscar lá no YouTube, que o título é Alerta, o Brasil será inundado de sangue. Foi uma live recentemente que eu fiz. A segunda questão aqui é porque Deus nos permite essas provações. E São João Clímaco ele vai dizer que a segunda razão é para a preservação da humildade. Eu quero pegar um livro aqui, e se você tivesse esse livro da Editora Imaculada, inúmeros problemas em sua vida iriam ser resolvidos. 90% dos problemas da sua vida espiritual, eu acredito. Seleta de texto sobre a humildade. Oh, meu Deus do céu! O que você vai escutar aqui, você vai entender sobre a importância disso. Então, se a tribulação nos vem para preservar da humildade. Então, Santo Afonso, primeiro ele comenta e depois eu vou contar uma história. Eu vou te falar depois, Aladir, a data. Para ver seus servos livres da soberba. O Senhor permite às vezes que sejam atormentados por tentações vergonhosas, tais como as impuras, e apesar de suas preces instantes e reiteradas, os deixa a lutar. Ele vai falar que é o que sucedeu com São Paulo, em 2 Coríntios 12, sobre a questão do espinho na carne. São Paulo vai dizer: foi-me dado um espinho na carne para que eu me livrasse da soberba. Agora, vem a 2 Coríntios 12 mostrando a realidade dessas provações para nos livrarmos da soberba. Agora escuta essa história aqui na página 16, seleta de texto sobre a humildade. Editorimaculada.com, gente, você precisa ler esse negócio aqui, cara. Certo jovem, vai dizer São João Clímaco, São João Cassiano, torturado longo tempo por uma forte tentação desonesta, era pensamentos impuros, foi ter com um monge velho para pedir-lhe auxílio.
Mas este monge velho, em vez de dar-lhe coragem e consolo, mais o acabrunhou e o afligiu, cumulando de impropérios e dizendo-lhe: como que o monge ousa pensar tantas misérias? Deve ter arrebentado com ele. Mas o que aconteceu? Permitiu depois o Senhor que o velho fosse tão atormentado pelo espírito de impureza que andava correndo como louco pelo mosteiro. Imagina o velho gritando, correndo como louco dentro do mosteiro. Então, o abade Apolo, que já tinha sido informado da sua indiscrição, foi procurá-lo e disse ao monge velho: sabe, irmão, que Deus permitiu em ti essa tentação, em castigo de teres testemunhado tanto espanto do pobre moço que te pediu socorro, e para aprenderes a compadecer-te do próximo em casos semelhantes. Tal é também o aviso do apóstolo aos seus discípulos, dizendo-lhes: se alguém deve corrigir a outrem, não o façam com dureza e desprezo, mas antes, lembra-se que é tão miserável e frágil como o delinquente, do contrário. Miserável e frágil como o delinquente. Do contrário, Deus permitirá que fosse assaltado da mesma tentação que eu precipitaria talvez no mesmo pecado em que se espanta de ter caído o seu próximo. Então, aqui está a lição. O homem todo soberbo: como que você tem um pensamento impuro assim? Como que você tem isso? Aí Deus olha e fala assim: ô miserável, pobre, cego e nu, se você não está tendo esses pensamentos, se você não está infligindo por isso, é porque minha graça está te preservando. Da onde vem essa sua soberba, essa sua altivez? Vai, manda uma tribulação para ele. Vamos dar uma correção divina nele, como está lá em Hebreus, para que ele se conheça. E essa correção vai fazer dele ficar mais humilde. Por quê? Porque ele foi grosso com o outro, porque ele era soberbo. Se ele fosse mais experimentado, ele iria consolar o rapaz assim: eu entendo a sua tribulação, você está sendo provado, Deus te ama e quem Ele ama, Ele prova, mas como você vai vencer essa tentação? Tenha paciência, tenha resignação, vai diante do Santíssimo Sacramento, clama por Nossa Senhora, que isso daí não vai ficar para sempre não. Mas se você está sendo tentado é porque Deus quer te purificar, Deus quer te mais virtuoso, me dá um abraço aqui, vamos rezar um terço junto, bola para frente, não desanima, força, e é isso aí. Pronto. Mas não foi. Terceira, para aumentar o amor de Deus em nós. Deus permite essas correções para aumentar o amor de Deus em nós. Eu conheço um homem que era milionário, altivo, orgulhoso, prepotente. Quando ele perdeu toda a riqueza dele, que ele perdeu os amigos, que ele ficou abandonado, ele conheceu a Cristo, ele não tinha amor nenhum por Deus, foi aumentando o amor dele por Deus, porque de Deus veio o consolo, de Deus veio a confiança, de Deus veio as graças internas que ele estava aflito, de Deus veio benefícios incalculáveis. Então, ele não tinha nenhum amor por Deus. Veio a provação, veio a correção. Aquele homem rico estava sendo precipitado para o quinto dos infernos. A graça de Deus veio e operou de uma maneira tão maravilhosa que aquele coração endurecido e afastado de Deus, por causa dessa correção divina, começou a amar Jesus. E a mesma coisa aconteceu com Isabel Canori Nora, que passou por uma enfermidade no estômago durante 9 meses, era rica, vivia num palácio cheio de coisa, e naquele momento ela desprezou tudo e começou a aderir a Cristo e virou uma grande santa, uma grande mística, e foi favorecida por muitos dons espirituais. O problema disso tudo é o quê? No momento mesmo, nenhuma correção parece alegrar, meus irmãos. O que ela vai causar? Dor. Mas depois ela produz um fruto de o que você tem que ter é uma paciência inalterada para passar por esses tempos e entender o porquê que Deus está fazendo isso com você. Então pega a palavra de Deus hoje, Hebreus 12, do versículo 4 ao 13, pede para Ele te dar luzes, e se você está vivendo uma correção, algum propósito tem na sua vida. Ou é o quê? Você está sendo castigado pelos seus pecados a fim de aumentar em você o temor e você saber das consequências? Ou Deus está te levando para a virtude da humildade, te preservando da soberba? Ou Ele quer aumentar
o seu amor nele. Agora, se Deus não nos traz a correção, a gente vira demônios encarnados vivos. Entendeu? Filhos bastardos. Se Deus está te corrigindo, louva. Porque quando ele não corrige mais é porque essa alma foi abandonada por Deus. E isso pode ser causa de desespero. Da minha parte fica um abraço para vocês. Vamos rezar uma Ave Maria, pedindo a Nossa Senhora que nos conceda a graça de compreensão da palavra de Deus e dos propósitos de Deus nas nossas vidas. E ninguém respondeu aqui o que eu perguntei, se vocês gostam mais no carro, se ficou mais legal aqui. Mas se vocês puderem responder depois, ou quem for ver depois desse vídeo, por favor, que me é muito importante saber. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Que a Santíssima Virgem possa interceder, que o sangue precioso de nosso Senhor Jesus Cristo caia sobre a vida de cada um que está presente aqui agora e de todos aqueles que depois irão assistir esse conteúdo. Que a misericórdia de Deus te envolva e que a luz do Espírito Santo te guie no entendimento da verdade de Deus sobre a tua vida. Fique com Deus. Salve Maria.